Quer dizer, então, que quando Jesus voltar, o povo irá reinar com ele 1000 anos. Assim uma irmã nossa colocou no comentário, então, eu acompanho os seus vídeos, só que eu não estou entendendo isso. Diz que quando Jesus voltasse, nós iríamos reinar com ele 1000 anos. Gente, os 1000 anos bíblico foi tirado lá de Salmo. Foi uma metáfora que Davi usou para dizer assim, que eu não separei aqui, prefiro um dia nos teus átrios do que 1000 anos fora dele. Você entende? Aí Pedro usou os 1000 anos. No livro do Apocalipse tem diversas passagens que João usou os 1000 anos como uma figura de linguagem, como um enigma. 1000 anos é um tempo simbólico, é uma situação simbólica. Que nem nós temos no capítulo 20, do versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Fazendo uma conta não bíblica, 1000 dividido por 30 dá 33,33. Jesus não foi pendurado no ano 33? Somando 33 com 33 não dá 66? Não foi no ano 66 que o adversário dos judeus foi solto? Quem foi o adversário? O exército romano, em 66. Você entende? 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, o adversário, porque Satanás significa adversário, o adversário será solto. E ele foi solto no ano 66, quando começaram os primeiros conflitos na Judéia. E se você ler o versículo 9 de Apocalipse 20, eles marcharam e cercaram o acampamento dos santos. Quando o acampamento dos santos, a cidade amada, foi cercada em abril do ano 70. Consegue entender? Então, o reinar em 1000 foi um tempo que quando Cristo voltou, quando na ilha de Patmos, capítulo 1, versículo do 9 ao 19, está claramente descrito a forma que foi a volta de Cristo. Foi uma volta espiritual, foi uma volta que influenciou o intelecto, o subconsciente de João, para ele escrever a respeito do dia do Senhor, a respeito do juízo de Deus. E depois, quando Cristo voltou, por quê? João foi preso na ilha de Patmos por Nero. Nero morreu em 68. Então, João foi aprisionado na ilha de Patmos no ano 66 ou no ano 67. Eu prefiro o 66 para estar em conformidade com a profecia de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. O príncipe que haveria de vir, ele iria fazer um acordo de uma semana, mas na metade da semana iria quebrar o acordo, ou seja, 3 anos e meio. Certo? Então, para dar essa conta de 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, de 66 até metade do ano 70, deu 3 anos e meio. E foi assim, em 66 começou. Então, quando Cristo voltou ali, os que eram dele reinou com ele durante aquele período, até a sentença final, que foi a queda do templo, e a sentença de Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 8. Faço novo todas as coisas, disse-me ainda, está cumprido, está realizado. Aquele período. Então, quem viveu, quem esteve naquele período do dia do Senhor, reinou com Cristo durante um tempo, quando o reino dele foi estabelecido. Quando o reino dele foi estabelecido? Apocalipse 11:15. Ao toque da 7ª trombeta, todos os reinos passou a ser de Cristo. A partir do momento que todos os reinos passou a ser de Cristo, quem viveu aquele período reinou no reino dele. Vamos ler aqui, olha que coisa interessante, olha que coisa. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, né? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Quem foi esse anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente? O comandante do exército romano, o filho da perdição, general Tito. Versículo 2. Ele segurou o dragão. Veja quem era esse dragão aqui. Ele segurou o dragão. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Qual o significado de diabo e Satanás? Acusador, opositor, adversário. Quem era o diabo nos dias de Jesus? O sinédrio. Quem era o Satanás nos dias dos discípulos? O sinédrio. Os opositores, os que eram contrários a Deus. Então, a quem foi dado a chave do abismo? A quem foi? Porque o juízo foi espiritual, as consequências foi no reino carnal. Quem é que estava com a espada da justiça para a vingança de Deus? O exército romano.
O general Tito. Lá em Joel, capítulo 2, se você ler a partir do versículo 1, Deus iria à frente, foi à frente do seu grandioso exército. Através da influência que Deus colocou na mente do exército romano, o exército romano foi a espada dele, foi a espada de vingança, de ira de Deus. Então veja, ele segurou quem? O príncipe, o anjo do abismo, que tinha a chave. Ele segurou quem? O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ou seja, o pessoal do sinédrio, os opositores, o sumo sacerdote. Quando fala o sinédrio é tudo, é o sumo sacerdote, levitas, escribas, todos que faziam parte daquele sistema desgraçado farisaico que tinha. Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Claro que foi assim que aconteceu. Então veja, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Como enganar as nações? Apocalipse capítulo 17, versículo 1. O juízo, venha, vou te mostrar o juízo da grande meretriz, da grande prostituta, que está sobre as águas. Agora me deu como que funciona, deixa eu ler lá que é melhor. Deixa eu colocar aqui, esse aplicativo aqui é maravilhoso. Aqui, ó, 17. Vamos ler. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Quem era essa prostituta? A prostituta de Ezequiel 23, uma das 2 irmãs prostitutas meretrizes, é só você ler lá. Uma representava o reino do norte, Samaria, e a outra representava o reino do sul, Jerusalém. Por isso o rei falou: venha, vou te mostrar o juízo da grande prostituta, que está sobre muitas águas. Qual o significado de muitas águas? Vamos aqui no versículo 15, deixa eu passar rapidinho aqui, pronto, versículo 15, que nós vemos aqui, ó. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quem é que dava as regras naqueles dias? Quem dava as cartas? Quem era? A nação de Israel, o sinédrio. Eles é que tinham, vamos dizer assim, Deus nas mãos, né? Eram eles. Eles que tinham as leis, eles que se achavam todo-poderosos, todos orgulhosos. Então, voltando aqui no capítulo 20, no versículo que eu estava lendo aqui, qual que é o 3? Vamos ver aqui se é esse, mas tudo bem. Lançou aqui, ó, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. 1000 anos, um período. O período foi de 3 anos e meio, nesse sentido aqui. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Onde está isso? Lá em Daniel, capítulo 7, versículo do 9 ao 13. Está esse juízo aqui. Também está em Mateus 19, 27 e 28, quando Jesus disse a Pedro que eles iriam sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha aqui. No tempo dos 1000 anos, aconteceu esse juízo. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. Quais marcas eram essas? Os filactérios, os resumos das leis de Moisés na testa, que os judeus usavam, ou então era amarrado no braço. Deuteronômio, Números fala sobre isso. Os filactérios, essa era a marca. E não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está vendo aqui? Então, de quando Cristo voltou, de Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao 19, até o final do juízo, que foi em setembro do ano 70 DC, foi esse período dito como 1000 anos. Foi um período, não 1000 anos, porque afinal de contas nós estamos há quase 2000 anos do grande dia do Senhor que aconteceu em Jerusalém. Então, se fosse 1000 anos, nós já passamos 1000 anos disso. Então, o número é um número simbólico, um número enigmático que dá sentido a alguma situação, a juízo, ao opositor, ao adversário, assim por diante. Tá bom? Então, vou deixar essa pequena e humilde mensagem para você. Os que reinaram
com Cristo durante 1000 anos. E quando foi isso? Foi no tempo entre 66 e a metade do ano 70. Já vão fazer 2000 anos. Curte, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho. Tá aqui, ó. Seja membro deste canal. Vamos em frente. Dê um valeu demais. Olha aqui, eu gostei desse vídeo, vou dar aqui, aperta aqui, ó, valeu demais. E vamos em frente, buscando conhecer, destrinchar, entender a sabedoria de Cristo, que está nas entrelinhas, o qual é ocultado, o qual é escondido para qualquer tipo de pessoa que faz parte do sistema religioso. A pessoa só entende isso quando ela deixa a religião para trás, tá bom? Um excelente dia, um excelente final de semana, um beijo no seu coração, um abraço, até mais, tchau, tchau.